Alô, alô, quem sou eu? Graças a Deus, voltei! André Vasconcelos, professor de Educação Física, e vamos agora para aquela nossa aula em ritmo dançante, porque sim, hoje nós vamos falar sobre danças, só que agora no aspecto da matriz indígena e africana. A gente vai compreender como é que a dança se relaciona nesse conjunto de cultura, tudo bem? Então eu espero que vocês abram a mente de vocês, fluam e vamos agora para o conteúdo. Vamos lá, o universo das danças. Dançar é sem dúvida uma das práticas corporais mais instigantes que existe. Em um universo tão vasto e abrangente, dançar é comunicação, expressão, diversão e emoção. Sendo assim, sua construção ocorre por meio de manifestação de conhecimentos, características e vivências de um indivíduo em comunidade. E aí a gente já abre para a primeira reflexão mas qual a relação da dança com a matriz indígena e africana? Então vamos rapidamente recapitular qual seria essa conceituação da dança. Veja que a dança ela é muito abrangente no seu aspecto de se expressar. É sentimento, é emoção, é entrega. Essa intenção do, preciso coreografar? Não, porque aqui a gente está se comunicando, a gente está usando uma linguagem. Qual linguagem? A linguagem corporal. Então, todo esse conceito de movimento, essa expressão do olhar, da entrega, da intenção, do querer, tudo isso vai sendo conceituado no aspecto linguístico da dança. E aí a gente compreendendo isso, que é uma relação de comunicação, a gente se comunica com aquilo que a gente entende. Logo, cada cultura, cada povo vai ter uma linguagem que quer dizer ou quer passar determinada mensagem. Então, para isso, a gente precisa compreender e conhecer diversas formas de cultura. E aí, qual é o aspecto que a gente vai estar abordando aqui? O aspecto indígena e afro. Mas por quê, professor? Porque a relação da nossa identidade como brasileiro, ela é pautada nessa matriz, tanto indígena quanto afro. Como assim, professor? Para isso, a gente entender melhor, a gente vai fazer um breve review da construção da identidade nacional. Então, vamos lá. O Brasil e sua construção cultural. Compreender a identidade nacional e sua correlação com os aspectos históricos culturais é possibilitar a ampliação de conhecimentos. Sendo assim, com um pouco mais de 500 anos, o Brasil é um país multicultural com dimensões continentais. Inicialmente, povoado por indígenas, esse foi influenciado pela cultura portuguesa no período colonial, fazendo assim que a matriz regional fosse represada. Então, com a primeira observação aqui, inicialmente, a nossa principal característica, nossa principal identidade é sim indígena. Professor, não ser índio? Não, não se trata de ser índio, se trata de ter inicialmente em suas raízes a matriz indígena. Como teve essa influência portuguesa, de alguma forma, a nossa principal e primária característica, né, a principal identidade, ela foi meio que represada, ou seja, foi rejeitada, renegada. E aí a gente já passou a ter um novo viés, um novo olhar do que seria nosso e como nós iríamos nos comunicar. Mas, inicialmente, a primeira coisa importante é entender que matriz identitária inicial indígena, beleza? Compreendendo esse primeiro ponto, a gente já vai para a nossa segunda característica, que é em relação à afro. Vamos lá. Ademais, em detrimento do período escravista, o Brasil passa a receber forte influência africana. Contudo, devido à hegemonia europeia, eurocentrismo, a cultura de outros povos passa a ser diminuída. Por fim, mesmo com mais de 5 séculos de história, as marcas culturais enraizadas na população brasileira limitam a ampliação de fato do que é nosso e o que é ser brasileiro. Então, nessa mesma concepção de entender que algumas culturas foram influenciando o nosso ser, a forma de se expressar, essa comunicação corporal, essa linguagem por meio da dança, porque a dança, sim, tem uma mensagem a ser repassada e aí ela vai tocar em determinados pontos específicos, a depender de como ela é estimulada, de como ela é possibilitada, naquela época, naquele período inicial escravista, ela foi renegada, tipo, não, isso não faz parte de quem nós somos. E aí a pergunta é, quem somos nós? Então, entender que teve essa recusa. E hoje a gente ainda recebe reflexo, recebe uma certa influência desse período de renegação, a gente acaba limitando a forma do nosso ser. E aí, por limitar o nosso ser, a gente fica, tipo,
quem somos nós? Então, a primeira reflexão que eu trago, ou a segunda, seria: existe uma cultura melhor que a outra? Lembrando que a cultura é o conjunto de conhecimentos, costumes, normas e valores que um grupo ou sociedade possui. Então, por que é importante a gente revisar isso? Porque a partir do momento em que a gente coloca uma cultura como superior à outra, a gente está dizendo que alguém é pior ou inferior, e aí a gente passa a ter uma conduta discriminatória, preconceituosa. E é isso que a gente precisa minimizar, mitigar, porque não existe uma cultura melhor que outra. Tudo é uma questão de concepção de conhecimento, da troca de valores e, lembrando, como a gente está aqui abordando o aspecto da dança, diversos pontos são relevantes. Tanto esse aspecto da discriminação, por ser uma cultura que não foi valorizada inicialmente, ou por ter características ou influências que vão nos condicionando a achar que essa dança aqui não é suficiente, não é boa, isso aqui não é cultura. Lembre, tudo nesse aspecto de conhecimento é cultura. A cultura você pode não se identificar inicialmente com ela, mas isso não quer dizer que ela seja inferior. Nesse aspecto, quando a gente compreende que nossa raiz ela é indígena, tivemos sim influência muito forte dos escravos, no caso da África, com essa influência. Então a gente consegue compreender que nós não somos apenas um fiozinho de cultura. Nós somos um multiverso cultural. E aí a gente compreendendo isso, a gente começa a minimizar esse ato de discriminação, que é o nosso ponto minuto direito. Ó, todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. Isso daí é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que diz que a gente não pode, o lance da discriminação não é cabível. E aí temos o artigo 20, que vai fazer um direcionamento em relação à punição das práticas que induzem à incitação, à discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. A pena tem reclusão de 3 anos e multa. O que quer dizer isso? Já ouviram falar daquelas pessoas que cometem atos de violência contra determinados povos, determinadas culturas? Por exemplo, capoeira. Volta e meia, não vou fazer isso aqui não, que isso aqui é macumba, isso não é de Deus. Vejam que essa concepção preconceituosa, que faz parte de uma construção social em que a falta de conhecimento leva a uma percepção distinta do que efetivamente é. Então, esse tipo de conduta discriminatória é vedada por lei. Então, entendam que a partir do momento que a gente consegue compreender e, opa, isso aqui faz parte da minha vivência e essa influência tem todo esse repertório histórico que vai dar respaldo para esse tipo de informação, beleza? Mas agora voltando, porque depois de a gente fazer todo esse retrospecto de entender a parte histórica, de entender essa parte de vivência, de entender essa correlação com a cultura, a gente vai aprofundar um pouquinho mais e entender um pouquinho melhor sobre essas danças que foram renegadas, né, que não são tão reavivadas aqui nacionalmente. Então, vamos lá? Aqui, ó. A dança indígena. Com uma particularidade que une praticamente todas as danças realizadas pelas diversas tribos, o caráter ritualístico é uma das principais características dessa manifestação cultural. Desse modo, buscam se relacionar com a ancestralidade e com os elementos da natureza, além de manter o costume e fortalecer vínculos sociais. Contudo, com o apoio de elementos como amuletos, pinturas, canto e música, essas danças têm como objetivo a celebração e agradecimento pela colheita, a passagem de uma fase da vida, como a puberdade, cerimônias fúnebres e demais propósitos. Então, entendam aqui, eu apresentei como que acontece a dinâmica da dança indígena. É nesse aspecto de celebração, é uma cerimônia, né? A depender da fase de tipo, nasceu a primeira espinha e tal. Isso aí é um processo de passagem, então tudo isso é celebrado. Tem essa relação com a natureza, é muito forte esse aspecto ritualístico, né? Lembra? Indígena, natureza, rituais e tudo mais. Então tem toda essa contemplação, essa cerimônia em volta de todas essas fases e processos da vida. E aí a gente, sabendo um pouco mais disso, a gente vai identificar algumas aqui, ó, tem tipos de dança. Dança jacunda, que é uma dança originada dos povos indígenas da Amazônia, e o jacundá. Essa manifestação acontece de forma circular, em que homens e mulheres participam de mãos dadas e uma pessoa fica no centro da roda tentando sair.
a gente faz essa relação, às vezes de uma forma de brincadeira, nas aulas de educação física isso é muito propício, mas ali veja que tem essa interação entre homens e mulheres, não tem essa distinção, essa separação, tem apenas esse caráter de circundar e celebrar. Outra dança, a dança da onça, é típica do Boroboró, no Mato Grosso, e se trata do ritual de passagem de um jovem para a vida adulta. É aqueles momentos, acho que já vocês viram documentários, se não, recomendo alguns documentários, de que o jovem vai, caça, mata a onça, isso não é legal, a Gilmar Marruá aí, ó. E aí você vai, caça o índio, caça a onça e você faz essa passagem. E tem outros exemplos que tem a teré, dança dos praiás e o carupe. E aí, passando dessa fase, a gente já vai para a dança africana, que é constituído por parte essencial da vida. A dança afro é uma maneira de estarem sempre conectados com seus antepassados e carrega uma poderosa carga espiritual, emocional e artística, além do entretenimento e diversão. Tradicionalmente realizadas em ocasiões importantes como cerimônias de passagem, nascimento, casamento, morte, colheita, guerra e agradecimentos. As principais características são a organização em círculos, semicírculos ou fileiras, a participação de todos, música produzida pelo som de instrumentos de percussão, batuques e tambores. Então aqui a gente já faz aquele reparato sobre a dança afro, com as suas principais características, normalmente círculo, às vezes em filinha, tem esse aspecto de tambor e tal, mas veja que eu evidenciei lá todos. Então essa parte da entrega da dança afro é vivenciada por todos. Isso é importante, alguns tipos que a gente tem para destacar aqui, tem a guedra, trata-se de uma dança ritual típica de determinadas comunidades berberes que vivem na região do deserto do Saara e são chamados de povo azul, pela cor de suas roupas. Uma observação muito importante, entendam, professor de geografia, pode puxar a orelha deles. África não é um país, é um continente, então não fique esperando apenas falar de determinado povo. Existem diversos povos na África, que é continente, com vários países, cada país tem sua peculiaridade, beleza? Então, voltando aqui, também temos a Kizomba, que é dança lenta, sensual, nascida na Angola na década de 80, desperta a cumplicidade entre os pares e se tornou a favorita de muitos dos casais apaixonados, e temos outros exemplos, temos Semba, Funaná, Rebita e Arrocha. Esse do caso do Kizomba tem uma observação importante que é a palavra. A palavra foi usada de forma pejorativa pelos brasileiros. Que Kizumba é essa? Porque eles achavam que isso aqui não presta, porque não. Veja que até a característica que era dada era de algo negativo. E a gente conseguindo compreender isso, a gente vai entrando no ritmo. O que é isso? Entender como isso influenciou na nossa cultura. Sem dúvida, a dança é uma das manifestações artísticas mais diversas que existem. Através dela é possível se comunicar e expressar sua identidade cultural. Nesse sentido, o Brasil reverbera toda essa aprendizagem por meio de suas práticas. Influenciado por tais matrizes, o povo brasileiro tem como segmento dançante o cateretê, capoeira, maracatu, samba de roda e musicalmente o kuduro. Aqui nós temos algumas imagens para vocês associarem, aí temos o samba de roda, a catira, o maracatu, capoeira e musicalmente, né, o kuduro. Aqui a gente já tem um exercício que, como a gente tem pouco tempo, eu vou deixar vocês pensando, vejam aí, deem uma pausa, leiam, a resposta está no próximo slide, aí ó, a resposta relacionada ao objetivo das rituais indígenas, relacionadas aqui à cultura africana, que a gente querendo saber como é que está relacionada a dança afro. A gente tem uma característica aí que é a dança do maracatu, que eu acabei de mencionar. E aí, como a gente sempre finaliza no ritmo da música. Então, vamos bailar. Então aí, ó, cintura solta, dá meia volta, dança kuduro. Então eu vou ficando por aqui, vejo vocês na próxima, acessa a plataforma Eduque e bora bailar. Tchau, tchau!